Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esta manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Não há nada melhor. Nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã. Tudo com você é eterno. Obrigada, Jesus. Ora namanacheira namanás. Obrigada, Jesus. Ora namanacheira namanás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigada, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz. Tudo é sobre você. Tudo é sobre você, Jesus. Tudo é sobre você, Jesus. Sejam bem-vindos. Quero te convidar a elevar os seus pensamentos ao céu e a declarar o seu coração nesta manhã, Jesus, através desta música, desta canção. O amor de Jesus, ele nunca falha, nunca falha. Ele está sempre nos esperando. Ele está sempre nos esperando e ele espera você nesta manhã. Declare o seu coração. Declare o seu coração. Boa tarde, você aí de Angola. Oh, que bênção, povo lindo. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Andréia Guerreira, minha parceira de intercessão. Aquela que o Senhor colocou do meu lado como um machado para me afiar. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Ah, Pai, o teu amor nunca falha, nunca falha. Nós queremos aprender deste amor hoje. Nós queremos aprender mais de Ti, mais. Abra os nossos corações. Eu quero declarar nesta manhã sobre as nossas mentes a blindagem do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua mente a blindagem do Senhor. Tudo aquilo que Ele tem nesta manhã para mim e para você. Nada poderá impedir. Nada poderá impedir. Pai, dá ordem aos teus anjos nesta manhã sobre a nossa vida. Dá ordem aos teus anjos sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a vida dos meus irmãos que já estão nesta live. Dá ordem aos teus anjos, Pai, sobre a vida do Guilherme, Pai, que é o líder deste Instagram, dessa obra que o Senhor colocou no coração dele. Abençoa ele, abençoa os filhos dele, abençoa a família dele, o ministério dele, abençoa a Sara, Pai, que o Senhor tem colocado junto dele para caminhar, Pai, neste ministério, levantando uma geração, despertando uma geração para orar. Ah, Jesus, obrigada, Pai, por este canal de bênção. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor usa, Pai, da maneira que o Senhor quer, e o Senhor tem usado, Pai, esse Instagram para despertar as pessoas. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de fazer parte do teu coração. Oh, Jesus, obrigada, Jesus. Eu quero declarar nesta manhã sobre a sua vida que aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, o Senhor, Ele está escutando, e hoje é dia de resposta. Hoje é dia de milagre. Ora, namanás. Hoje é dia de milagre. Hoje é o dia que o Senhor reservou para nós. É dia de milagre. Alegre o seu coração. Alegre o seu coração nesta manhã e declare a Ele. Declare o seu coração a Jesus. Nós precisamos declarar a Ele que nós dependemos dEle. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigado porque tudo é sobre você. Jesus, tudo é sobre você. Tudo é sobre o teu amor. Tudo é sobre o teu amor, Jesus. Tudo é sobre a cruz. Tudo é sobre o teu sangue, Pai. Nós somos tão pequenos e tão fracos, Pai, mas você nos amou primeiro. Você nos escolheu. Você é o nosso intercessor. Você intercede por nós. Obrigada, Jesus, e nós queremos aprender nesta manhã com você, Jesus. Nós queremos aprender através da tua palavra. Nós queremos aprender e ser impactados no nosso coração. Queremos ser transformados. Nós não queremos permanecer da mesma forma, mas nós queremos crescer. Nós queremos ser como você, ousado, persistente, obediente. Nos ensina, Jesus. Nos ensina através da tua palavra a sermos semelhantes a ti, Jesus. Nós não conseguimos fazer nada sem você. Você nos ensinou nessa semana através da tua palavra, João 15:5, que nada podemos fazer sem você, Jesus. Nós entendemos isso
Por isso nós estamos aqui te clamando. Que você fale ao nosso coração nesta manhã, que haja transformação, que haja quebrantamento. Ora, namanás. Ah, Pai, desperta uma geração, Pai, que viva do lugar de oração. Uma geração, Pai, que seja forte, uma geração destemida, que não tenha medo dos gigantes, Pai, mas que entenda que você é grande, que não há nada mais poderoso, mais grandioso e glorioso do que você. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida dos meus irmãos que já estão aqui. Obrigada, Jesus, porque o Senhor une propósitos. Pai, tudo é por você, tudo é sobre você. Obrigada, Jesus. Compartilhe essa live com alguém. Convide alguém para assistir essa live conosco. Eu creio que hoje ele vai completar mais um pouco do que ele começou nesses dias, nessas 5 lives sobre oração. E eu quero te desafiar a convidar alguém a participar desta live. Compartilhe com alguém, sabe? A palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos compartilhar. Quantas pessoas nesse momento estão desesperançosas? Quantas pessoas estão tristes? Muitas vezes buscando respostas nas drogas, nos vícios, na prostituição. Quantas pessoas precisam ouvir esta palavra e entender que há um lugar que nós podemos ir, sabe? E muitas vezes nós não compartilhamos, mas deixa que o Espírito Santo use a sua vida. Compartilhe com alguém. Compartilhe depois. Vai estar no meu canal do YouTube, vai estar também no story do Instagram aqui do Exército de Oração. Eu quero te desafiar. Compartilhe a live 1, 2 e 3. Elas são uma sequência onde nós estamos aprendendo a crescer em oração através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero, nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Por você que já está aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, sobre a sua mente hoje, o poder e a autoridade de Deus. Eu quero declarar portas abertas na sua vida e portas fechadas. Que o Senhor possa fechar portas de maldição. Que o Senhor possa fechar portas de escassez. Que o Senhor possa fechar portas de relacionamentos que têm te ferido. Que o Senhor possa fechar portas que têm te parado, mas que você não tem visto a mão, às vezes, de pessoas diante de você, que às vezes tem te prejudicado. Que Ele possa fechar esses caminhos. Que Ele possa, no nome de Jesus, abrir caminhos de luz para a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua família, sobre os seus entes queridos, aqueles que têm pessoas internadas nas UTIs. Eu quero declarar o poder de Deus, o sopro da vida. Sopra, Pai. Sopra sobre os pulmões. Sopra, Pai. No nome de Jesus, eu clamo nesta manhã pelo poder da vida sobre estes enfermos, Pai. Nada é maior do que você, nada é mais poderoso do que você, Pai. Pai, nós te clamamos para que você manifeste o teu poder nesta manhã sobre os enfermos. Oh, Jesus, restaura, Pai, restaura pessoas, restaura corações, quebranta corações nesta manhã, Pai, para que haja perdão, para que haja restauração. No nome de Jesus. A Andréia vai digitar aí qual que é o meu Instagram. Ele está fixado aí no assunto também. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada vida, sobre cada pessoa que já está nesta live, caminhos de luz, que através desse estudo hoje, os nossos olhos sejam abertos, a nossa cegueira seja destruída. Ah, Jesus, nós queremos te ver. Você perguntou para aquele cego o que ele queria. Pai, você perguntou para o cego o que ele queria. E ele disse, eu quero ver. Eu quero ver. Se você tiver algum pedido de oração especial, manda no meu direct. Eu vou estar orando por você no particular, amém? Eu quero ver, ele disse, eu quero ver. Jesus perguntou, ele gosta de saber o que nós queremos. Ele chegou diante do poço e ele pediu para a mulher, me dá água de beber. Ele é o rio de águas vivas e ele falou para ela, dá-me água para beber. Sabe, nós aprendemos com Jesus que Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, sabe? Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você divida os seus medos com Ele, sabe? Jesus, Ele é um Deus, Ele é detalhista, Ele preocupa com os mínimos detalhes.
com os mínimos detalhes, sabe? Ele tem um coração grande, cheio de compaixão. Quando ele chegou diante daquela multidão ali que ele olhou, ele virou para os seus discípulos e ele disse: olha para essa multidão, olha para essa multidão. Eles precisam de ajuda, eles precisam de amor, eles precisam ouvir a palavra. Jesus, ele se compadeceu, o coração dele se encheu de amor por aquelas pessoas. E é assim que ele sente por mim e por você. Sejam bem-vindos, amados. Glória a Deus. Você que tem participado desde segunda-feira, eu falo para você, o Senhor, ele vai fazer algo tremendo na sua vida essa semana. Você que ainda não assistiu as outras lives, entra lá no canal do YouTube ou no histórico, aqui no Exército de Oração, no IGTV. Assista essas lives, Deus vai falar com você, Deus quer falar com você, Ele quer transformar a sua vida através do lugar de oração. E hoje nós vamos começar a falar sobre Jesus. Ah, como é maravilhoso falar dele. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado porque nós somos tão pequenos. Nos ensina, Pai, através da Tua palavra nessa manhã. Sabe? Quando a gente fala de oração e nós falamos de Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo, sabe? Jesus, o ministério dele foi através da oração. O ministério dele foi através da oração. Isso mesmo, meu querido, juntos nós somos mais fortes. Nós precisamos nos unir, sim. A essência dos ensinamentos de Jesus é o chamado que ele faz para nós, através do lugar de oração. Sabe, Jesus, ele é tão maravilhoso, nós aprendemos com ele. Ele nos ensinou a orar ontem através do Pai Nosso. Ele ensinou os discípulos a orar e ele continua nos ensinando. Sabe, quando nós lemos Mateus 6,6, nós aprendemos tantas coisas sobre este versículo. Ele nos diz que quando nós entrarmos em secreto, nós estaremos com o nosso Pai. E que tudo que nós fizermos ali será reconhecido publicamente. Nós aprendemos através deste lugar, que é um lugar destinado a todos nós. E eu quero te desafiar, nesta manhã, a focar nesta palavra. Toda distração sobre a sua mente seja destruída nesse momento, toda preocupação, toda autossuficiência, mas que você ouça essa palavra como uma mensagem de Jesus para você nesta manhã sobre a sua vida de oração. Sabe, Jesus, ele deixa muito claro que é a partir do lugar de oração que nós temos um relacionamento com ele. É a partir do lugar de diálogo que é concedido a nós favor divino. É a partir deste lugar que nós temos poder e autoridade. Sabe, ele é nosso Pai. Sabe, eu tenho uma irmã e desde pequena, assim, ela sempre foi um pouco medrosa, muito medrosa. E ela sempre, quando ela queria sair ou fazer algo, ela falava, fala lá com meu pai. Fala lá, porque eu sempre fui corajosa, nunca tive muito medo, sabe? E ela falava, fala lá com meu pai. Sabe, nós hoje somos filhos assim ainda. Muitas vezes nós falamos, ora lá pro meu pai. A sua oração tem mais poder. Ora lá, fala com ele, sabe? É um ministério que nós temos de orar uns pelos outros, é um chamado que nós temos, é uma declaração de amor. Mas também nós precisamos entender que este lugar, ele é para mim e para você. Nós temos livre acesso ao Pai. Sabe, nós temos esse acesso e nada do que eu fizer neste lugar de oração vai fortalecer a sua vida. Mas se você entrar neste lugar de oração, você vai ser alimentado, como nós falamos na live 2, como frutificar e gerar frutos. Então, você precisa entender que este lugar ele está aberto a mim e a você, sabe? Nós precisamos sim pedir oração, nos unir em oração, mas também precisamos contemplar a face do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele ensinava a partir daquilo que ele fazia. Ele ensinava a partir do lugar de oração. Jesus, tudo que ele fazia, tudo que ele praticava, ele ensinava, mas antes ele fazia.
Sabe, isso é algo assim que nós precisamos marcar isso. Ele era um exemplo, ele tinha testemunho sobre a vida dele, sabe? Em Lucas 5,16 diz: Jesus, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Sabe, ele retirava-se depois de curar muitos doentes, muitos enfermos, depois de multiplicar pães, depois de caminhar longas caminhadas, não tinha cansaço. Jesus, ele não estava cansado nunca para orar. Sabe, hoje nós andamos um pouquinho e nós já estamos cansados. Nós fazemos um pouquinho e já estamos cansados. Jesus caminhava milhas e milhas. Sabe, mesmo assim, antes e depois de cada cura, de cada ministração, de cada multiplicação, ele orava. Nós precisamos aprender com Jesus. Ele muitas vezes foi encontrado no deserto, no secreto, orando com o Pai. Ele pregava sobre oração, como nós aprendemos ontem. Ele orava muito, Jesus orava muito. O poder e a influência de Jesus era do lugar de oração. Por isso que quando nós estudamos anteontem, que os discípulos pediram, ele ensina-nos a orar, Jesus, porque os discípulos teve esse entendimento. Os discípulos disseram, peraí, ele cura, ele liberta, ele ressuscita, porque ele tem uma vida de oração. Ensina-nos a orar, Jesus. Ensina-nos a orar. Sabe, os discípulos, eles contemplaram isso e o coração deles queimou e eles falaram, não, eu quero aprender a orar como Jesus. Vocês entenderam tanto que é poderosa a vida de oração de Jesus? Então, tudo que Jesus fazia era do lugar de oração. Hoje, muitas vezes, nós fazemos escolhas, sabe? Quando não dá certo, nós queremos orar para Deus consertar. Deus não conserta. Deus, ele é o início, o meio e o fim. Deus, ele não conserta aquilo que nós fazemos, a não ser que a gente se arrependa, a não ser que a gente peça para ele, que a gente mude a nossa atitude. E muitas vezes até renuncie àquela situação que a gente escolheu. Sabe? Muitas vezes nós fazemos as coisas para nos satisfazer e esquecemos de perguntar qual é a vontade do Pai. Sabe, a oração, ela é muito poderosa. Nós temos aprendido sobre isso e nós vamos continuar falando sobre isso hoje através da palavra. Jesus, ele fazia reunião de oração. Ah, como eu queria ir numa reunião de oração de Jesus. Meu Deus. Como eu queria participar de uma reunião de oração com Jesus. Amados, a oração é o nosso maior alimento. O lugar de oração é onde nós somos restaurados, é onde nós somos moldados e curados. Sabe, não há atalho, não há outro caminho. Jesus, eu quero ler Mateus 17, uma reunião de oração que Jesus fez. Quando eu leio esse versículo, meu coração queima, sabe? E eu penso nas nossas reuniões de hoje, sabe? Tão fria às vezes. As pessoas, sabe, os líderes estão chamando para clamar, para fazer um louvor e as pessoas estão parecendo estátuas, sabe? Ninguém abre a boca, ninguém dá um glória a Deus. É como se não tivesse ali, sabe, amados? E quando nós vemos esta reunião que Jesus fez, aqui diz 6 dias depois, Jesus, ele estava falando com os discípulos, alguns dias antes, sobre a parábola, sobre a sua morte e a sua ressurreição, e ele estava falando sobre ganhar e perder a vida, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então esse versículo que nós vamos ler é após esta fala de Jesus, alguns dias. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado.
Escute-o. Ouça-o. Sabe, esse versículo ele traz um impacto tão grande sobre a minha vida. Sabe, porque o pai ele fala naquele momento ali, este é meu filho amado, escute-o. Escuta ele porque ele ora. Escuta ele porque ele é o intercessor. Escuta ele porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Escuta ele. Sabe, o pai tá falando isso aqui pra mim e pra você. Escuta ele. Muitas vezes nós não escutamos, sabe? Eu acredito que essas reuniões eram algo normal, que acontecia sempre entre pai e filho. Imagina. Sabe, eu tenho vivido os momentos assim maravilhosos, sabe, de oração, e que realmente eu vivo esse versículo, não nessa profundidade, mas eu vejo com os meus olhos de fé. Eu contemplo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabe? E são momentos assim que eu saio realmente com um brilho, porque o Espírito Santo ele nos dá vida, ele nos dá alegria, sabe? Muitas vezes mesmo a gente passando por tantas dificuldades, mas quando nós entramos neste lugar, como Jesus fazia. Imagina, Jesus às vezes estava cansado, sabe? As pessoas tinham jogado pedra nele, as pessoas tinham mandado ele embora, às vezes ele estava com fome, chovendo, sabe? Mas não importava, o lugar de oração para ele era um lugar de refrigério, sabe? Era onde ele ouvia a voz do Pai, era onde ele era renovado, era onde as esperanças dele eram renovadas e era onde ele tinha direcionamento. Era através do lugar de oração. É maravilhoso demais. Sabe, Jesus, ele orou antes de todas as situações da vida dele. Ele orou enquanto ainda estava escuro. Jesus orava muito de madrugada, enquanto todos ainda estavam dormindo. Sabe? A oração da madrugada, ela é uma oração que a gente declara a nossa vontade, o nosso desejo pela presença dele. Não que seja uma oração mais poderosa do que eu orar 9 horas da manhã, não. Mas quando nós acordamos de madrugada, quando não há barulho, não há distração, não há WhatsApp, não tem filho chamando, não tem esposo chamando, ninguém vai bater na porta, sabe? Você tá falando, Pai, eu tô aqui, fala comigo. Ora na manacheira na manás. Fala comigo, Pai, no silêncio dessa madrugada. Sabe, quando nós oramos de madrugada, não é para falar, não é para pedir, é para ouvir. De madrugada é para ouvir, no silêncio da madrugada. Sabe, quando nós entramos na madrugada, é para ouvir a voz de Deus, é para ouvir o que Ele tem para falar. Que você possa ouvir a voz dEle, que você possa cultivar esse lugar de oração de madrugada, que você possa ouvir a voz do Pai. Amém? Ele orou após a multiplicação dos pães e peixes, orou antes e depois. Ele orou pelas crianças. Ele orou pelos discípulos receberem o Espírito Santo. Ele orou no Getsêmani, gotas de sangue, sabe? Enquanto os discípulos estavam dormindo, ele estava orando. Sabe, amados, o que eu vejo com isso? Sabe aqueles momentos assim que você tá tão desesperado, que você não tem mais nenhum recurso, que parece que você tá sozinho mesmo no Getsêmani, que você tá sozinho, que todos te abandonaram. Sabe? Esses momentos são os encontros mais maravilhosos. Quando você estiver assim, se sentindo sozinho, lembra de Jesus. Ele estava sozinho no Getsêmani. Ele estava sozinho, ele orou gotas de sangue. Sabe? Ele nos ensina que há um lugar na presença do Pai que nós entramos sozinhos mesmo. Ele orou para escolher os discípulos. Jesus não fazia nada sem orar. Sabe, Jesus orou por Pedro, Jesus orou por mim e por você em João 17, medita nessa palavra, João 17, sabe, Jesus ele orou por nós, Jesus ele orou no Monte da Transfiguração, como nós lemos aqui em Mateus 17, ele orou antes de ensinar os discípulos a orar. Jesus orou antes de ensinar os discípulos a orar. Ô, minha irmã, eu quero declarar sobre a sua vida a liberdade do Senhor agora. Que toda opressão maligna,
todo espírito maligno, toda mentira que foi lançada na sua vida. Tá aqui escrito Vida Dantas. Que o Espírito Santo venha sobre a sua mente, venha trazendo refrigério sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida a paz do Senhor. No nome de Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Jesus orou na cruz. Sabe, Jesus orou quando não tinha ninguém ali do lado dele para dar uma palavra. Jesus, ele orou ao Pai, sabe? Nós aprendemos tanto com Jesus, com a humildade dele, com o coração dele. Sabe, Jesus, ele nos ensina a falar do lugar pequeno, ele nos ensina, sabe, a ser humildes de coração, a ter um coração quebrantado. Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos, a perdoar os nossos inimigos, sabe, a palavra de Deus nós aprendemos ontem, que quando nós não perdoamos, as nossas orações não sobem ao trono dos céus. Sabe, eu quero te desafiar a viver uma vida com Jesus, a caminhar, sabe, uma caminhada com Jesus, uma caminhada de vitória. Ele nos disse que dias difíceis viriam, mas que o Espírito Santo estaria conosco, sabe? Muitas vezes eu já entrei assim no lugar de oração muito destruída, muito triste, muito ferida, que muitas vezes eu só chorava. E uma dor na alma, sabe? Uma dor na alma, um desespero muito grande. E eu já senti o Espírito Santo me tocando literalmente. Sabe, eu lembro uma vez que eu estava muito enferma. Eu tive um mioma no útero, fui curada, glória a Deus. E eu estava muito enferma, muito fraca, muito debilitada. E eu entrei na presença de Deus, sabe, e chorei mesmo. Porque até ali então eu estava tentando viver na minha autossuficiência, eu estava tentando fazer as coisas na minha força. E naquele momento eu falei, pai, eu não dou conta, eu não tenho forças nem para ficar em pé hoje. Porque eu estava com uma anemia muito profunda. E eu falei com ele, sabe? Falei, eu não consigo mais cuidar dos meus filhos, eu não consigo trabalhar, não tem quem me ajude, sabe? Eu entrei assim num desespero muito grande. E eu senti naquela noite o poder dele sobre a minha vida. Eu senti as mãos de anjos tocando o meu corpo, amadas. Foi a experiência mais linda que eu já tive. Sabe, eu senti o meu corpo tremendo por dentro. Quando eu acordei no outro dia cedo, eu estava totalmente curada. Ninguém pôs a mão sobre mim, ninguém orou por mim, sabe? Mas eu declarei diante dele que eu precisava dele, que ele era a minha força, que eu não conseguia mais na minha força. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já passei, sabe? E eu quero te desafiar a buscar essas experiências. Eu quero te desafiar a se derramar na presença de Jesus e a declarar, sabe? Declarar sobre Ele, que é Ele mesmo que é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Então Jesus, Ele é isso, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso maior exemplo na oração. E eu quero falar um pouco de Moisés, porque eu vou falar rapidamente de Moisés, Paulo e Daniel. Eu vou fazer somente alguns comentários, porque a história deles é muito grande. Então eu quero passar a vida de oração deles para que nós possamos sair fortalecidas daqui hoje, no nome de Jesus. Em Êxodo 33, 7, diz: tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da consagração. Sabe? Ô, minha irmã, vou estar orando por você, viu? Você que é Fariz, Lô Fariz, me manda uma mensagem. Eu vou estar orando sobre a sua vida, tá? A última palavra é do Senhor. E eu creio na sua cura. Como Ele me curou, eu creio que Ele também vai te curar, amém? Nós aprendemos aqui que a coluna de glória, a presença do Senhor vinha sobre Moisés.
vinha sobre Moisés. Eu declaro sobre a sua vida, Maria, o poder e a autoridade do Senhor neste momento. No nome de Jesus, que você se levante desta cama em autoridade como filha de Deus. Eu declaro sobre a sua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus, o poder e a autoridade do Senhor nesta hora. No nome de Jesus. O Senhor vai restituir na sua vida, minha irmã. No nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Nós aprendemos com Moisés que a coluna de glória, a presença de Deus, ela vinha sobre Moisés. O que nós aprendemos? Que quando nós entramos no controle, quando nós entramos neste lugar de oração, Ele vem, Ele traz a glória sobre nós. Sabe, esse povo, eles permaneciam na porta da tenda. Eles não entravam, Moisés entrava. Moisés e Deus falava face a face, como fala dois amigos. Ah, amados, que maravilha. Esse lugar está liberado para mim e para você. Sabe, o impacto de ter um diálogo com Deus na vida de Moisés deixava, sabe, esse resíduo na face dele. Quando nós falamos com Deus, realmente nós somos transformados. A nossa face é transformado, sabe? O nosso rosto, o nosso sorriso, a alegria dele reina em nós. E esse brilho aqui que era derramado sobre Moisés, mudava a vida de Moisés. Amados, imagina Moisés. Como ele saía encorajado deste lugar. Como ele saía fortalecido deste lugar. O povo de Israel era um povo cego. Eles estavam cegos. Eles ficavam à porta. Olá, Sara, glória a Deus. Sejam bem-vinda. Guerreira do Senhor. O povo estava cego. Eles ficavam à porta das suas tendas, sabe? E eu quero falar com você sobre isso. Assim são as pessoas que não recebem a Cristo. Elas permanecem cegas. Elas permanecem à porta da tenda. Elas não adentram, sabe? Elas não adentram a essa glória, neste lugar de oração e de contemplação. Porque quando nós somos cegos, nós não reconhecemos que nós somos pequenos. E nós aprendemos através desse povo que eles tinham medo. Mas hoje nós temos acesso, amados. Nós temos livre acesso, o véu foi removido. Nós temos acesso à obra da cruz, mudou tudo para mim e para você. Sabe, eu quero te desafiar a entrar neste lugar. Moisés, ele não estava satisfeito. Moisés queria mais, ele disse, eu quero contemplar a tua glória. Sabe, no versículo, acho que é no versículo 5, ele diz, deixa-me ver a tua glória. Deixe-me ver a tua glória. Moisés, ele já estava imerso naquele lugar. Ele já estava tendo experiências naquele lugar. Mas ele disse, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, eu quero ver mais. Eu quero rever mais, eu tenho fome e sede. Revela a mim aquilo que ninguém viu ainda. Sabe, a gente precisa entender que tem muito mais. Nunca será suficiente. Sabe, nós temos vivido um tempo onde líderes, cientistas, futuristas, homens poderosos, mulheres poderosas, têm buscado conhecer, sabe, conhecer esse lugar das verdades eternas através de mentiras. Mas a palavra de Deus diz, é tão clara, que diz que eles não vão encontrar por causa do véu da mentira, sabe, da corrupção, da ira, da injustiça. Os únicos que adentrarão a glória de Deus são aqueles que têm as mãos limpas, um coração puro. As pessoas podem investir todo o dinheiro, toda a influência que elas têm, sabe? Mas elas não adentrarão neste lugar. Mas eu e você, como filhos, nós temos livre acesso, amadas. Sabe? A conhecer os segredos eternos do Pai. Olha que coisa linda, sabe? Nós nunca veremos muito de Deus, Ele sempre tem mais. Se você teve experiência, você terá mais, amados. Eu já tive experiências sobrenaturais, sabe, com anjos. Eu já tive experiências sobrenaturais, mas eu oro todo dia quando eu acordo. Pai, eu quero mais hoje. Pai, eu quero mais. O que o Senhor tem para mim hoje?
Eu quero mais, Pai. Revela teus segredos para mim, Pai. Eu sei que o Senhor guarda segredos para aqueles que têm fome e sede, Pai. Eu quero, Pai. Porque Ele diz pra gente continuar batendo, lembra de ontem? Ele diz pra gente continuar pedindo e eu continuo todos os dias. Pai, eu quero mais. E Moisés era assim. Nós aprendemos com Moisés isso. Nós temos acesso às coisas de Deus através da oração. É o veículo para este lugar, sabe? É somente a oração. Em Provérbios 8:17 ele diz: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Sabe, amados? E os que cedo me buscarem me acharão. Isso não quer dizer também que você só ora de manhã, cedo, antes que aconteça algo pior, cedo, antes de você tomar uma decisão, cedo, antes de você escolher alguma coisa, sabe? Diz muita coisa essa palavra. Não quer dizer que você tem que orar só cedo. Ele diz cedo, antes que seja pior, sabe? Me busque antes que algo pior aconteça. Me busque em primeiro lugar, porque eu te escolhi primeiro, eu te amei primeiro. É isso que ele nos diz. Amém? Ah, Jesus. Como você é maravilhoso. Sabe? Eu quero falar rapidamente sobre Paulo. Eu não vou entrar nos dons espirituais porque é uma pregação bem comprida. Eu vou falar somente dos conselhos que Paulo nos deu sobre a oração. Paulo, ele nos diz que só aprenderemos a orar alicerçados, com uma vida de oração através da palavra. Ele nos diz que a palavra é a raiz, que o segredo é persistir na palavra. Sabe, Paulo é um exemplo de orador e de intercessor para nós. Salmos 1:2 diz: antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Sabe, quando nós temos prazer na lei do Senhor, com certeza nossa vida será transformada. E Paulo ele nos diz que a força e poder nas orações não são encontradas em mim e em você. Não são encontradas nas nossas emoções, na nossa determinação. Nós somos fortalecidos pela vida que temos com Deus. Sabe, quando eu escolho a viver nele, como nós aprendemos lá na live 2, a viver na videira verdadeira, Ele vive em nós, Ele é nosso alimento, Ele nos fortalece. Sabe? Ele é o nutriente que nós precisamos e Paulo fala disso. Ele nos ensina a reconhecer a necessidade de Deus, sabe? A reconhecer as misericórdias que nós precisamos, que nós somos fracos. Paulo era grato, ele era grato a tudo, em todas as circunstâncias Paulo era grato. Sabe? As cartas de Paulo, elas nos ensinam tanto, tanto, tanto. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Paulo, ele era um intercessor e ele nos ensinava através do lugar de intercessão, orando pelos santos. E ele diz, ore pelos santos. Sabe, ele nos ensina a orar pelas coisas invisíveis. Lembra, nós falamos ontem, orar pelo aquilo que não se vê. Orar pelo que é eterno, sabe? As coisas deste mundo, elas são passageiras, sabe? Eu ouvi uma frase essa semana que eu falei, meu Deus, tem misericórdia de nós, né? Quando nós morremos, nem mesmo a roupa que nós somos enterrados, nós escolhemos, sabe? Isso é muito profundo, amados. Nós precisamos escolher as coisas eternas, sabe? E usar os nossos dons para orar pelos santos, orar pela igreja, sabe? Em todo o tempo, com toda oração e súplica. Ele orava por conhecimento, entendimento, força e sabedoria. Sabe? Nós podemos aprender muito, muito com Paulo. Em Colossenses 4:2, ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Sabe, ele diz, persevere na oração, vigie para que você não peque. Seja grato ao que você já tem. Não peça só o que você não tem, mas olhe, agradeça o que você já tem. Sabe, mesmo que seja pouco, agradeça. Paulo, ele nos ensina sobre a gratidão. Ele não diz sobre circunstâncias, sabe? Ele nos encoraja a orar no Espírito, porque quando nós oramos no Espírito, nós falamos com Deus, somos fortalecidos. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Ele diz, ore na dificuldade, ore na prisão, ore na fome,
fome, ore na sequidão, ore na morte, ore na vida, orai sem cessar. Paulo, ele nos encoraja de maneira tão poderosa, amado, sobre a oração. O poder da palavra, ela ganha vida no lugar da oração. Quando nós meditamos na palavra, quando nós oramos através da palavra, ganha vida, e esse poder ele sobe, como ontem nós estudamos sobre isso, que fala que a nossa oração se une com o poder de Deus e vem as respostas. Isso é muito tremendo, amados. Eu quero te desafiar a meditar sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Moisés, e falar: eu quero orar como Moisés. Eu quero ter fome e sede como Moisés. Eu quero obedecer como Moisés. Eu quero orar como Jesus. Eu quero ter a sabedoria de Paulo. Eu quero ter o coração grato que Paulo teve, amados. Paulo é um exemplo muito grande para nós. Sabe, quando nós falamos de oração, nós não podemos deixar de falar de Daniel. Eu poderia falar de Daniel horas e horas, porque a vida de Daniel foi um estilo de renúncia. Daniel, ele entregou a sua vida. Mas eu escolhi somente um versículo para falarmos de Daniel e para orarmos. Hoje eu quero orar mais um pouco, eu quero orar pela sua vida, para que cadeias sejam destruídas, para que todo espírito de ansiedade, todo sentimento de culpa, de abandono seja destruído hoje. Sabe, hoje eu quero orar para que você termine esta live cheia do Espírito Santo, com fome e sede de Deus, entendendo que nada do que você está passando é maior do que Deus. Sabe, Paulo nos ensina através do lugar de oração dele, que muitas vezes foi na prisão. Paulo nos ensina a ser gratos, a reconhecer a misericórdia de Deus sobre nós, que não nos consome. Sabe, muitas vezes nós olhamos aquilo que nós ainda não temos e nós não somos gratos pelo que temos, como nós estudamos também sobre Elias, que ele foi grato pelo pouco de farinha e azeite e nunca acabou, enquanto ele esteve ali. Sabe, a gratidão, ela traz benefícios na nossa vida, ela multiplica, sabe, ela traz vida sobre a nossa vida, ela traz restituição, e muitas vezes nós temos murmurado e reclamado por coisas tão pequenas, mas Jesus fala nesta manhã: olha para mim, olha para mim, olha para mim, sabe, olha para minha vida, sabe, Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, sabe, suando gotas de lágrimas, ele não teve medo daqueles homens que chegavam ali, ele sabia o que ia acontecer, mas ele não teve medo, sabe, ele não teve medo, ele entendeu que o pai estava com ele, sabe, os filhos dele precisam entender, sabe, os filhos dele precisam entender, você precisa parar de ter medo, sabe, medo do amanhã, medo do passado, medo das suas escolhas, medo de ficar sozinha, sabe, nós precisamos nos levantar como mulheres guerreiras, como um exército de Cristo, sabe, mas revestido de todo o poder e de toda a autoridade. Não adianta você se alistar no exército se você não se capacitar. Sabe, enquanto você não estiver capacitada, eles não entregam a sua farda. E enquanto nós não estamos capacitados no reino de Deus, as nossas vestes não são trocadas. Mas nós precisamos nos capacitar, e eu quero te desafiar, não somente alistar no exército de Cristo, mas ser obediente, mas viver uma vida com retidão, entendendo que nada é maior do que Ele, que nada é impossível para Ele, sabe, que nada pode te deter, que nada pode te enfraquecer, meus amados. Nós precisamos caminhar em força, é tempo de nos levantarmos, é tempo de usarmos a nossa espada, que é a palavra de Deus. Jesus, ele venceu Satanás no deserto através da palavra. Jesus disse que ele te separou no ventre, ele disse para você que ele tem uma história para você, e mesmo assim você continua duvidando. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre, ele não tem dúvida, ele não muda, sabe, nós somos confusos. Eu lembro que eu recebi uma palavra alguns anos atrás, e alguns dias depois, eu conversando com a minha filha, eu disse: será? Ela disse: mãe, olha para você, Deus não é confuso, você é fraca, você é pequena, você é confusa, mas Deus disse que vai fazer e Ele vai fazer. Se apegue nessa palavra, para de ouvir a voz do inimigo, mãe, tentando te enfraquecer. A voz de Deus, ela precisa ser maior, mais poderosa na sua vida. Sabe, daquele dia eu tive minha filha. Falei: meu Deus, tem misericórdia. Eu aprendi, sabe, o que ele fala pode demorar,
Mas se você estiver na presença dele esperando, ele vai cumprir, ele é fiel, sabe? E eu quero falar um pouquinho de Daniel antes de nós encerrarmos. Rapidamente o que eu vou falar sobre ele, mas é muito poderoso, que fala sobre isso também. Daniel, ele tinha mais ou menos 80 anos nessa época, e ele voltou o coração dele, sabe? Pelos judeus em Jerusalém, por aqueles remanescentes, e ele entrou 21 dias em oração e jejum pelo aquele povo. Em Daniel 10, no versículo, acho que é no versículo 9. Versículo 9, diz: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Nós aprendemos aqui já uma perseverança, sabe? Através dessa atitude, através do coração dele quebrantado. Sabe, um anjo veio em resposta à oração de Daniel. Um anjo poderoso, um anjo da alta hierarquia, sabe? Um anjo que era semelhante em estatura ao anjo que João fala em Apocalipse. O João fala em Apocalipse: então vi o outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Glória a Deus. Os anjos respondem as nossas orações, sabe? Ele envia os anjos. E o anjo disse a Daniel, ai amados, o anjo disse a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas suas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Sabe, ele não disse assim: eu vim pelo povo judeu, eu vim por causa desse povo. Não, eu vim por causa das tuas palavras. Sabe, amados, quando eu falo que quando a gente se quebranta diante dele e a gente reconhece que nós precisamos dele, sabe, ele envia socorro, ele é fiel. E nós aprendemos aqui que Daniel, ele combateu um príncipe demoníaco da Pérsia, entrando em concordância com Deus em oração e jejum. Mas Daniel, ele tinha uma vida de santidade. Daniel, ele tinha uma vida de renúncia. Ele tinha uma vida de oração, sabe? Muitas vezes nós queremos que os anjos venham, nós queremos que as potestades sejam destruídas, mas nós permanecemos no pecado, com o coração duro, rancorosos. Nós permanecemos lançando palavras, sabe? Muitas vezes que ferem as pessoas. Muitas vezes nós lançamos palavras de dor, sabe? Mas Daniel, ele vivia um contexto de santidade. Daniel, ele vivia, aqui diz que, olha, a humilhar-te perante o teu Deus. Ele sabia que era o Deus dele. São ouvidas suas palavras. Eu falei para vocês ontem que uma das palavras mais lindas que eu recebi foi quando Deus falou comigo que ele ouvia as minhas orações. Ai, amados, é maravilhoso você saber que o Pai te ouve. Sabe, ele ouve a minha, você, ele ouve a minha, você, sabe? Se Daniel não tivesse permanecido em oração, o anjo ele não teria chegado. Mas ele permaneceu, foi uma luta, foi uma batalha. E amanhã nós vamos falar disso, sobre batalha espiritual. Amanhã eu quero orar por libertação. Amanhã eu vou orar por laços hereditários serem cortados e destruídos. Amanhã nós vamos orar sobre isso, sobre batalha espiritual. Por isso que eu não vou falar muito hoje sobre isso aqui no livro de Daniel, sabe? Mas nós aprendemos com Daniel que esse é o nosso maior chamado. A partir do lugar de oração e de jejum, sabe, nós entrarmos nessa batalha para destruir toda a potestade maligna sobre a nossa cidade, sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens, sobre as mulheres que têm caminhado em fraqueza, sabe, que Satanás perca toda a autoridade, toda a legalidade, porque ele não tem autoridade sobre a gente, que ele perca, sabe, que todas as brechas sejam fechadas. Nós aprendemos a orar por Israel, a jejuar por Israel, sabe, a orar por mim, a orar pela minha cidade, pela minha igreja, pela minha liderança. Nós aprendemos que há poder na oração. Quando o nosso coração se quebranta, sabe, diante de Deus, há poder na nossa oração. E eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a que você permaneça firme. Participe amanhã. Amanhã eu vou falar de batalha espiritual. Amanhã eu vou falar de prisões
espirituais, prisões malignas. Amanhã eu vou falar de prisões da mente. Amanhã eu quero entrar. Nosso tempo, somos só 5 dias, mas eu creio que nós teremos muito mais oportunidades. E eu quero te falar, você que tem um pedido de oração, mande para mim lá no meu direct. Eu vou estar orando por você no privado. Amém? Vou estar te colocando na minha lista de oração. Vou te ligar, quero conhecer sua história, para que eu possa estar orando para você com eficácia. Para que eu possa estar orando para você. Não perca, convide alguém. Pessoas que você conhece que têm repetido histórias na família. Histórias de alcoolismo, homossexualismo, traição, adultério. Pessoas, isso, 9 horas, amada. Pessoas que têm repetido histórias da mãe, heranças malignas hereditárias. Sabe, pessoas que dizem, mas toda a minha família passou por isso. Eu vou estar orando sobre isso, eu vou estar falando sobre isso. Como cortar laços malignos hereditários. Como cortar palavras malignas. Sentimento de rejeição, de abandono. Como ser curada de um abuso sexual. Como eu fui curada, como ser curada do abandono, como eu fui curada também, como ser curada da rejeição, como eu fui curada também. Eu quero te chamar, eu quero te convidar a chamar alguém. A Andréa vai colocar o meu Instagram aí, é Mônica P. Drade. Eu não sei por que não tá aparecendo, tá fixado aqui, pra mim eu vejo, mas eu não, mudou, né, algumas coisas, eu tô meio perdida. Eu quero orar por você agora, nós temos um minutinho ainda. Eu quero orar. Gostaria que você se desligasse. Neste momento que você quebrantasse o seu coração na presença dele. Irmãs, pedidos de oração, por favor, me mande no meu direct, porque aqui não vai ficar gravado e eu não quero deixar de orar por você. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você através dos Salmos 91. Sabe, eu tenho estudado os Salmos 91 por muitos meses. E é uma palavra maravilhosa. Ele diz, aquele que habita e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe, às vezes nós abrimos este salmo, nós lemos esse versículo e dizemos, aquele que habita e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Só que nós não lemos da maneira correta. Eu gostaria que você entendesse da maneira correta. Ele diz, aquele que habita, aquele que escolhe viver, aquele que escolhe este lugar para morar, aquele que escolhe na habitação do Senhor todos os dias, aquele que descansa, esse pode dizer que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Sabe, eu aprendo através desses salmos que este lugar não é um lugar de passagem. A presença do Senhor é um lugar de habitação. E eu quero orar por você através dessa palavra, para nós encerrarmos. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, no nome de Jesus, sobre a vida de cada um que está nesta live. Eu quero declarar, Pai, sobre os filhos. Eu quero declarar sobre os cônjuges que aqui estão, sobre as esposas, sobre as mães. Eu quero declarar sobre as irmãs. Pai, que toda barreira maligna, como o Senhor diz lá em Salmos 91, Pai, que o Senhor já deu ordem aos teus anjos. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor nos conhece pelo nome. Pai, eu quero declarar nesta manhã, no nome de Jesus, que nós habitaremos na tua presença, que não será um lugar de passagem, mas que será um lugar de habitação. Nós queremos permanecer, nós queremos morar, nós queremos ficar, nós queremos ser fortalecidos, nós queremos ser revigorados. Nós queremos ser restaurados. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que aqueles que estão com medo, Pai, que eles sejam revestidos neste momento, que nenhuma arma forjada das trevas venha os atingir, nenhuma mentira, Pai, maligna, que tenha aprisionado a mente deles venha permanecer, no nome de Jesus, mas que eles sejam livres agora de todas as amarras de Satanás, de toda mentira de Satanás. Eu declaro agora no nome de Jesus, sobre as minhas irmãs que estão fracas, que estão
estão presas da cama, no nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Derrama sobre elas agora, Pai, a unção que despedaça todo jugo. Derrama, Pai, no nome de Jesus, sobre cada uma, Pai, que tem estado cansada, que não tem tido força para andar. Pai, leva elas, Pai, para este lugar de habitação. Leva elas, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder sobre as mentes fracas. Sangue de Jesus tem poder sobre os corações endurecidos. Eu declaro nesta manhã sobre a tua vida a liberdade do Senhor. Ora, xeranamanas. Sabe, Jó, quando ele orou pelos seus amigos, quando ele perdoou aquelas palavras que os amigos lançaram contra ele, ele foi imediatamente curado e restaurado. Sabe, a falta de perdão, a inveja, a ira, adoece o nosso corpo, dá brechas para o inimigo, os pensamentos malignos, a pornografia, o adultério, a masturbação, a fornicação, ela nos dá brechas para o inimigo nos lançar setas malignas. Em Salmos 91, quando diz que nenhuma seta, nenhum dardo vai nos atingir, ela nos diz também que nós estamos habitando na tenda do Senhor, que nós estamos morando com o Senhor, que nós estamos em santidade, que nós escolhemos viver para Ele. Nós precisamos aprender a meditar sobre Salmos 91 da maneira correta. E eu quero te convidar amanhã, não perca a live de amanhã, convide pessoas que precisam de libertação. Amados, eu tenho orado, eu tenho jejuado nesses dias e o Senhor, Ele tem me mostrado o desejo do coração dEle de libertar o povo dEle, sabe? É um tempo de crescimento. O Senhor tem levantado realmente um exército revestido. A palavra de Deus, ela diz, tomai toda a armadura. Não diz que alguém vai te dar, não diz que os anjos vai trazer, diz tomai. Nós precisamos nos levantar como guerreiras, sabe? Como soldados de Cristo e tomar a armadura de Deus e dizer não ao pecado, dizer não, sabe? Dizer não ao pecado da carne, esmurrar a nossa carne, como Paulo dizia, esmurra a sua carne, sabe? Sabe como que a gente esmurra a nossa carne? É na oração, é com a cara no pó, é de jejum, não é na internet, não é buscando coisas erradas na rua, não, é no nosso secreto, sabe? Falando, eu não dou conta, reconhecendo, eu não dou conta, sozinha, eu venci o pecado. Foi assim, minhas irmãs, foi orando, foi jejuando, eu não dou conta, Senhor, e o Espírito Santo vem e Ele faz por você. Jesus disse, eu vou deixar um ajudador. Ora, namanás. Não duvide da palavra de Deus, amados. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Olha, me mande lá uma mensagem, me siga no meu canal do YouTube. Eu estou postando todas as lives lá. É Mônica Pereira Andrade. Essa live vai ficar também na IGTV, aqui no Exército de Oração. Me mande uma mensagem. Eu vou estar te mandando o meu WhatsApp. Vou estar orando por você. Não perca essa live amanhã. Vai ser algo tremendo na minha vida e na sua vida, amém? Obrigada, que Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso, que você seja renovado, que a sua mente seja renovada no dia de hoje e que esse dia seja o início de uma nova caminhada, o início de novo tempo de oração, de força na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida hoje, creia, minha irmã, creia, somente creia. No nome de Jesus, também te amo, minha irmã, você é bênção, amo você, amo vocês, minha irmã. As irmãs do meu grupo de oração, algumas participando, mulheres guerreiras, têm intercedido por vidas. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus e até amanhã 9 horas, amém?